Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui. Hoje nós vamos dar continuação para a preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Claro, obviamente focando aqui em raciocínio lógico matemático, que é o nosso foco aqui do canal, né? Então nós vamos continuar aqui uma bateria de questões preparando você para você gabaritar esta prova, beleza? Então vamos lá. Pessoal, antes de começar, eu queria pedir para você aí, dar o joinha aí, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, beleza? Comenta aí se você está gostando aqui dos nossos vídeos, comenta, dá aquela força aí para ajudar você, nos ajudar e também ajudar outras pessoas, né? Porque quando você curte, quando você comenta, compartilha aí, o YouTube acaba sugerindo o nosso canal para outras pessoas também. Então, ajuda a gente aí, beleza? Então, dá aquele joinha aí, se inscreve, comenta e compartilha. Vamos lá começar aqui. Preparação Polícia Militar, Estado do Ceará. Primeira questão, diz o seguinte. Aqui, pessoal, a gente vai tentar abranger todos os tópicos do edital, né? O edital é bastante extenso, tem geometria, tem conjuntos, porcentagem, regra de 3 e a parte de lógica proposicional. Então aqui a gente vai tentar abranger todos os tópicos ao longo da preparação, né? Serão vários vídeos aí. Vamos lá. Diz o seguinte, questãozinha atual aqui, ó, 2020, Banca CESP. Pessoal, outra coisa, a banca IDECAN, que será a banca do concurso, não tem muitas questões disponíveis por aí, né? Porque foram feitas poucos concursos com essa banca. Então, a gente vai pegar questões de bancas diversas aí. A seguinte tabela apresenta a distância aproximada em linha reta entre a cidade de Itatibaia e 4 outras cidades de Sergipe. Está aqui a cidade: Lagarto, Aracaju, Estância, Poço Verde. Ele diz que, com base nessas informações, é correto afirmar que um círculo com área de 3.200 km², centrado em Itabaiana, né? Itabaiana o nome, está, aí diz aqui, ó. Bom, então aqui é o seguinte, a gente vai pegar aqui, ó, desenhar aqui para ficar mais fácil. Imaginemos que esse ponto aqui é Itabaiana. Vou chamar de I, de Itabaiana, IT, vai. Pronto. Aí ele diz que 4 outras cidades estão a essas distâncias aqui, ó, respectivamente. Bom, vamos simular aqui. Vamos imaginar que bem aqui está... Não, botar menor. Bem aqui está Lagarto. Vamos imaginar que bem aqui, ó, que é mais distância, né? 60 km. Botar mais para cá. Bem aqui está Estância. Vamos imaginar que mais distante ainda tem Poço Verde. E... faltou Aracaju, né? Então vamos imaginar que Aracaju está por aqui assim, ó. Aracaju. Aí a questão nos dá essas informações aqui, ó. Daqui até aqui, esse primeiro aqui, ó, é 35 quilômetros. Ele diz que até Aracaju é 50. Até a Estância é 60. E até Poço Verde é 80. É mais distante. Pronto. Aí ele diz que é correto afirmar que um círculo com área de 3.200 km², centrado em Itatibaia, vai passar por qual dessas cidades? É isso que ele quer saber. O círculo, ó, como se passasse um círculo aqui com um centro em Itatibaia, como se fosse isso. Imaginar que é um círculo, né? Só que eu não sei que tamanho é esse círculo, aonde que ele vai abranger, se ele vai ser maior que isso, se ele vai ser menor, se ele vai ser só aqui, se ele vai ser maior, né? Eu não tenho como saber. Quer dizer, tem, é o que a gente vai descobrir. Mas, então vamos lá, como que a gente faz para descobrir isso? Bom, se a gente parar para pensar, ó, esse círculo está centrado aqui, ou seja, nós temos um círculo. E essas distâncias aqui, ó, de Itabaiana até as outras cidades, é o raio do círculo. A gente tem que saber o raio do círculo. Sabendo o raio do círculo, a gente sabe qual cidade que vai ser abrangida pelo círculo, sabendo o seu raio, porque nós sabemos as distâncias. Então, vamos descobrir o raio do círculo. Ele nos dá a área do círculo. Pela geometria, de acordo com a geometria, as fórmulas da geometria, né? A área de um círculo é o quê? É π vezes r, que é r de raio, ao quadrado. Isso que é
a área de um círculo, né? Então, o que a gente pode ver aqui, ó? A área eu tenho, que é 3.200. Eu vou substituir aqui, ó. No lugar de área, eu vou colocar 3.200. Igual a π. Π é quanto? Π é 3,14. É um valor que já existe. Isso aqui já é para a gente saber. E aí o R, que eu não sei, que é o que eu vou descobrir, R ao quadrado. Bom, então fica esse 3,14 vem para o outro lado dividindo, não é isso? Então vai ficar, ó, R ao quadrado é igual a 3.200 dividido por 3,14. E 3.200 dividido por 3,14 vai dar, vou trazer bem para cá, vai dar 1.019. Aproximadamente. 1.019 e uns quebrados, 1.019,10 eu vou colocar. Isso é igual a R ao quadrado. R ao quadrado. Então, o R é o quê? O R é a raiz disso aqui, ó. A raiz de 1.019,10. Tirando a raiz disso, a gente acha que o R é igual a 31,92. O quê? Quilômetros. Esse é o R, ou seja, o raio desse círculo. Então, ó, se a gente vê aqui, ó, 31,92 km é menor do que todas as distâncias. Ó. A menor distância é Lagarto, que é 35. Ou seja, o raio não chega nem a Lagarto. É como se fosse isso aqui. Ó. É como se o raio fosse isso aqui. Como se isso aqui fosse um círculo. O centro aqui é Itabaiana. E esse raio aqui é 31,92. Ele não abrange nem Lagarto. Então, qual é o item? Ó? Não inclui nenhuma das outras 4 cidades listadas. Então, não inclui nenhuma. Ele não chega a pegar nenhuma. É isso que a questão quer saber. Então, questãozinha aí que envolve geometria plana. A gente tem que saber o que aqui? A fórmula da área do círculo, o valor do π, e o resto é só substituir. Então, próxima questão. É o seguinte. Um grupo de 256 auditores fiscais, entre eles Antônio, saiu de determinado órgão para realizar trabalhos individuais em campo. Após cumprirem suas obrigações, todos os auditores fiscais retornaram ao órgão, em momentos distintos. A quantidade de auditores que chegaram antes de Antônio foi igual a 1/4 da quantidade de auditores que chegaram depois dele. Nessa situação hipotética, Antônio foi o... Bom, aqui é uma questãozinha de equação. A gente vai montar uma equação de acordo com o que a questão nos dá. Seguinte, ó. A quantidade de auditores que chegaram antes de Antônio foi igual a 1/4 da quantidade de auditores que chegaram depois. Eu vou chamar X. Ó, X é a quantidade que chegou depois. Bom, X, ó, eu vou somar a quantidade que chegou depois, que é X. Vou somar com a quantidade que chegou antes, que é X sobre 4. Porque ele diz aqui, ó, que é 1/4. Então, X sobre 4 chegou depois. E vou somar com a quantidade de Antônio, que é apenas 1. Antônio é só 1. Isso tudo tem que dar igual ao quê? Ao total de auditores. Concorda comigo? Sim ou não? Ó, a quantidade que vem depois de Antônio. A quantidade que vem antes, que é 1/4. Ó. Ele diz aqui, ó. Então, 1/4 de quê? Da quantidade que vem depois. Então, aqui. Mais 1, que é Antônio, é igual à quantidade total de auditores. 256. Então, resolvendo esta equação, nós temos que x, ó, aqui, vou repetir, esse 1 vem para cá subtraindo, então vai ficar 255. E aqui, ó, a gente multiplica 4 vezes x, 4x. 4 mais x, 5x. Vou botar bem aqui do lado aqui. 4 vezes x, 4x, mais x, 5x, e repete o denominador. Isso tudo igual a 255. Então, o x é igual
a 255, ele aqui está dividindo, ó, vai para lá multiplicando, vezes 4. E esse aqui que está multiplicando vai para lá dividindo. Dividido por 5. Então, 255 vezes 4 dividido por 5 vai dar 204. 204. Ou seja, o x, que é a quantidade que vem depois de Antônio, é 204. Ou seja, ó, a quantidade total é 256. É isso? É o que ele diz aqui, ó, quantidade total. O que vem depois de Antônio é 204. Ou seja, o que vem depois. 204. Se eu subtrair aqui, 256, né, menos 204, eu vou ter 52. Então, Antônio é exatamente esse termo aqui, ó. É exatamente nessa posição ele está. Porque o que vem depois dele são os 204. Então, de Antônio até o primeiro temos 52. Então, ele é exatamente o 52º auditor a retornar. Tem 51 ainda à frente de Antônio. E aí, se a gente quiser saber, ó, é só ver isso aqui. Ó. A quantidade que vem antes de Antônio está bem aqui. Ou seja, 52, a quantidade que vem antes de Antônio é para ser 51. Então vamos ver se dá 51 mesmo. A quantidade de x é o quê? 204 dividido por 4. Então, 204 dividido por 4 dá exatamente 51, que é a quantidade que vem antes de Antônio. Então, Antônio é o 52º termo. Próximo aqui. Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte, recebeu 54 novos sócios, que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. No ano seguinte, o clube recebeu novamente 54 novos sócios. A porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do ano anterior é aproximadamente... Ó, o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, ano 1, ano 2 e ano 3. Ele diz que o ano 1 eu não sei, vou chamar de x. Não sei quanto é. Ele diz que no ano 2, né, recebeu 54 novos sócios. 54 ele diz que corresponde a 30% do número de sócios do ano anterior, daqui. Então aqui a gente pode aplicar uma regra de 3. Para quê? Para descobrir o valor de x. Ó. Sempre porcentagem a gente pode também resolver por regra de 3. Como seria? Seria assim. 54 é equivalente a 30% de quê? De x, né? 54. Então, quanto seria 100% de x? Quanto seria? Vamos lá, só fazer aqui, ó. Trazer para cá. Depois eu vou apagar isso aqui, é só um borrão nosso. Vai ficar 30 vezes x é igual a 54 vezes 100, que vai dar quanto? Vai dar 5.400. Então, o x é igual a 5.400 dividido por 30, que é 180. Então, o x aqui, ó, é 180. Ele diz que no ano 2 entraram 54 novos sócios, ou seja, no ano 2 entraram 180 mais 54, que é 234. 234. É o no ano 2 aqui. Aí ele diz que no ano 3, o clube recebeu novamente 54 novos sócios. Ou seja, no ano 3, a gente tinha 234, recebeu novamente 54 novos sócios. Então, 234 mais 54 dá... Opa, mais 54. Dá 288. No ano 3. Só que não é isso que ele quer saber. Ele quer saber o quê? A porcentagem que esses últimos novos sócios representam ao número de sócios do ano anterior. Ou seja, a porcentagem que esses 54 aqui que entraram no ano 3, quanto equivale do ano anterior? O ano anterior é qual? Ano 2. O ano 2 tem isso aqui, ó. Ele quer saber quanto 54 é porcentagem de 234. Então é só dividir um pelo outro. 54 dividido por 234.
Então, 54 dividido por 234 vai dar 0,23, que é o mesmo que 23%. Como ele fala aproximadamente, esse valor aqui daria quebrado, daria 23, alguma coisa. A gente arredonda para 23 porque é o que ele quer. Então, item D. Próximo aqui. 2 metros cúbicos de GLP líquido pesam 1.140. Qual é o peso de 5 metros cúbicos de líquido? Bom, pessoal, regrinha de 3, simples e fácil. 2 metros cúbicos equivalem a 1.140 quilogramas. Qual é o peso de 5 metros cúbicos? O peso de 5 metros cúbicos. Eu não sei, né? Vou chamar, quando a gente não sabe, de X. X quilogramas. Aqui é só multiplicar cruzado, né? Esse vezes esse. Ou esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, 2 vezes X é igual a 5 vezes 1.140. 5 vezes 1.140 é igual a 5.700. Então, X é igual a 2x, na verdade, né? É igual a 5.700. X é igual a 5.700 dividido por 2. X é igual a 2.850 quilogramas. Gabarito item C de casa. Próximo aqui. Questãozinha de conjuntos. Os conjuntos A e B satisfazem A menos B interseção C igual a A menos B união A menos C. Aí ele traz aqui os itens. Bom, quando que isso aqui pode acontecer? É isso que ele quer saber. É uma questãozinha dessa, a gente pode resolver desenhando os conjuntos, ou melhor, os diagramas. Então vamos lá. Ó. Primeiro lado da igualdade aqui, ó, esse primeiro lado aqui. Ó. Eu vou desenhar aqui, e o segundo lado da igualdade eu vou desenhar embaixo. Então vamos lá. Conjunto A, conjunto B e o conjunto C. Aí ele diz que A menos B interseção C, ou seja, o que é o B interseção C? Esse B interseção C aqui, ó, é isso aqui. É esse conjunto aqui, B interseção C. Ele quer o A menos isso. Ele quer o A menos isso aqui, ó. Ou seja, o A é esse todo aqui, não é? O A é tudo isso aqui, ó. O A tá tudo aqui. Mas ele quer o A menos a interseção de B com C, ou seja, menos essa partezinha bem aqui, ó. Então ele quer o A menos essa parte aqui. Ou seja, tudo que está no A que não está aqui. Então a gente desenha aqui, ó, essa parte aqui. O do A, ó, todinho, sem pegar o que está aqui dentro. Ó. É exatamente isso aqui que ele diz. Aí, vamos ver se isso é igual a isso aqui. Ó. Quando que isso pode acontecer? Vamos lá. Segundo conjunto aqui. Ó. A, B e o C. Aí, o que é que ele fala? Ele fala aqui ó. A menos B é o quê? Aqui nós temos o A, né? O A é isso tudo aqui, ó. E aqui nós temos o B é isso tudo. A menos B. Ó, o B é tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo é o B. E o A é tudo isso. Ou seja, eu quero o que tem no A, mas não tem no B. Então, o que tem no A, mas não tem no B, é isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Sem passar dessa linha, porque o que está nessa linha para cá já está no B, e não é o que eu quero. Então, é tudo isso aqui. Aí, o outro lado aqui, ó. Vou botar outra cor. Esse outro lado aqui, ó. A menos C. A, aqui. Menos o que está em C.
Então, menos o que está em C é tudo isso aqui, ó, do A. Tudo isso aqui. O C, ó, o azul não está pegando no C, tá vendo? Então é isso aqui. Aí ele quer a união desses dois. A união do azul com o vermelho. A união do azul com o vermelho é tudo isso aqui. Exatamente o de cima. A união do azul com o vermelho é exatamente esse azul aqui de cima. Então são iguais, tá vendo? Quando? Sempre. Sempre isso vai acontecer. Sempre vai ser. Esta fórmula aqui sempre vai acontecer. Sempre. Independente dos valores de A, de B, de C, independente, isso sempre vai acontecer. Então, gabarito, item E. Questãozinha um pouco mais interpretativa, mas realmente tem que ter aqui o instinto aqui, desenhando e imaginando, porque ele não traz números. A gente não sabe quantos elementos tem A, quantos tem B, quantos tem C, ninguém sabe. A questão não diz. Então a gente tem que desenhar e ir imaginando o que ele está pedindo na questão. Próximo aqui, vamos lá. Questãozinha aqui de associação lógica. Pedro, José e Antônio têm alturas diferentes, praticam esportes diferentes. Futebol, natação, vôlei. E tem cores diferentes. Ruivo, cabelo, a cor do cabelo, né? Ruivo, louro, moreno. Não necessariamente nessa ordem. Sabendo que Pedro é o mais baixo e não pratica natação, que o que pratica vôlei é o mais alto, que o ruivo pratica natação e que Antônio é louro, então, ele traz aqui. Então, questão de associação lógica, a gente resolve como? Com a tabela. Sempre, sempre, sempre é melhor construir a tabela e resolver a questão. Então, como que eu vou escrever essa tabela? Vou colocar aqui, ó, Pedro, José e Antônio. Aqui eu vou colocar a altura, aqui eu vou colocar o esporte e aqui a cor do cabelo. Então vamos lá. A altura eu vou chamar, as alturas podem ser quais? Não são números, né? Mas são apenas comparativos entre eles. Então a altura pode ser, eu vou chamar de MB de mais baixo, eu que estou determinando, é o mais baixo, só para ficar mais fácil. MA de mais alto e apenas o M de o médio, aquele que está médio ali. Então, a altura é isso. Cabelo, como a questão traz lá, pode ser ruivo, loiro e moreno. E o esporte pode ser o quê? Natação, não, pode ser futebol, futebol, natação e voleibol. Pronto, agora a gente vai preencher de acordo com o que ele nos fornece de informação. Sabendo que Pedro é o mais baixo, bom, ele já disse na altura de Pedro. Pedro é o quê? É o mais baixo. Vou chamar de mais baixo de MB, como eu coloquei aqui. Então, MB já foi. E não pratica natação. Bom, então Pedro não pratica natação. Vou colocar aqui, ó, no esporte, não natação. Beleza? Pode ser, então, futebol ou vôlei. O que pratica vôlei é o mais alto. Bom, então a gente já consegue perceber que Pedro pratica futebol. Por quê? Ele não pratica natação. Pode ser vôlei ou futebol. Porém, ele diz que o que pratica vôlei é o mais alto. Logo, Pedro é o mais baixo, então ele não pode praticar vôlei. Só restou para ele o quê? Futebol. Então, Pedro pratica futebol. Ele diz que o ruivo pratica natação e que Antônio é louro. Antônio, louro aqui, ó. Antônio é louro. O ruivo pratica natação. Bom, vamos ver aqui, vamos analisar. Ó. O ruivo pratica natação. Ó, para Antônio, né, restou o que aqui no esporte? Restou natação e vôlei, não é isso? Só que ele disse que o ruivo que pratica natação. Se Antônio é louro, ele não pode praticar natação. Então só sobrou para Antônio o vôlei. Consequentemente, para João, sobrou natação. Se ele disse que o que pratica natação é ruivo, significa que João é ruivo. Logo, sobrou aqui para Pedro, moreno. E aqui ele diz o quê? Ó? Vôlei é o mais alto. Então, quem está no vôlei? Esse aqui, vôlei é o mais alto. Então, esse é o mais alto. Ó, sobrou para João ser o médio. Então, preenchemos tudo, só ver os itens. Pedro é moreno? Sim, Pedro é moreno, está aqui. José pratica vôlei? José pratica natação. Então, não é este item, errou bem aqui. José é ruivo? José é ruivo, sim. Antônio pratica futebol? Antônio pratica vôlei. Então, errou bem aqui. Antônio é o mais alto? Antônio é o mais alto, correto. Pedro é moreno? Pedro é moreno. Então, é o gabarito item C.
Só para confirmar aqui, ó, item D. Antônio pratica natação? Antônio pratica vôlei, então já errou aqui. Pedro é ruivo? Pedro é moreno, ele não é ruivo. Então também errou aqui. Gabarito, item C. Agora vamos tratar de questões sobre proposição lógica. Vamos lá. Considerando as proposições, Marcos é político, Otávio é agricultor. Assinale a alternativa que representa a negação da proposição. Se Marcos é político, então Otávio é agricultor. Vamos lá. Ó. Se Marcos, vou botar em siglas, né, para ficar mais fácil. Se Marcos é político, então Otávio é agricultor. Ele quer negar isso. Questãozinha do se então. Como que nega o se então? A gente mantém a primeira, transforma o se então no conectivo e nega a segunda. Regra do mané. Manel. Quer negar o se então? Regra do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. Então o que é que vai acontecer? Eu vou manter a primeira, trocar o se então pelo e, negar a segunda. Isso fica como fica? Marcos é político e Otávio não é agricultor. Onde tem esse item, Marcos é político e Otávio não é agricultor. Item A já. Então esse é o gabarito. Aqui ele trouxe um sim então aqui, não é? Então realmente item A. Próxima. Julgue o item seguinte, como certo ou errado. Vamos lá. A quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia. Ele quer saber se a seguinte afirmação é uma proposição. Ele quer saber se isso é proposição. Como que a gente faz para saber? É o seguinte. As proposições, elas têm que ser, elas não podem estar no interrogativo, não pode ser imperativo, não pode ser opinativo, não pode ser um paradoxo. Tem que ser sentenças na qual a gente pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Então vamos analisar esta sentença aqui. A quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia. Está no interrogativo? Não está. Está no imperativo? Também não está. É um paradoxo? Não. É uma opinião de alguém? Também não. Podemos atribuir valor lógico verdadeiro ou falso? Podemos. Só a gente saber. Será que a quantidade de formigas no planeta Terra é maior ou menor? E a gente atribui valor lógico verdadeiro ou falso. Sendo assim, tem todas as características de ser uma proposição. Então, gabarito correto, sim, é uma proposição. Próximo aqui. Se não é verdade que todo soteronito é soteronoso, então é correto afirmar que. Questãozinha aqui que ele traz a proposição categórica, aqui, universal, chamado. Todo e o nenhum são proposições categóricas universais. Então, se isso aqui não é verdade, o correto é o quê? A negação disso. Eu tenho que negar isso para achar o correto. Como que eu nego? Na regra diz que para eu negar o todo, eu vou negar o todo. Para eu negar o todo, como que eu nego o todo? Eu coloco a proposição categórica particular. Eu não posso negar o todo com uma universal. Primeiro ponto é isso. Sempre que a gente tiver um item que trate negando o universal com outro universal, a gente já descarta o item, já coloca errado naquele item. Então, não posso negar o todo com outro todo, não posso negar o todo com nenhum. Então, onde tiver isso aqui no item, já descarta. Tem nenhum aqui, já não é esse item. Tem o todo aqui, já não é esse item. Então, é algum desses aqui. Não pode ser jamais. Do mesmo jeito, o contrário. O nenhum. O nenhum a gente não pode negar com o outro nenhum, também não pode negar com o todo. Então, para negar o todo, eu nego com o particular. Qual é o particular? Existe um que não, pelo menos um não, pelo menos um não, algum não. Então, assim, o que é que ele diz aqui? Todo soteronito é soteronoso. Para eu negar, eu posso colocar existe um soteronito que não é soteronoso, pelo menos um soteronito não é soteronoso, algum soteronito não é soteronoso. Então vamos ver os itens que traz aqui. Ele trouxe o algum, nos três, algum, algum e algum. Então vamos lá. Algum soteronito não é soteronoso. Algum soteronito não é soteronoso. Justamente isso aqui, é esse item. Aqui ele inverteu. Algum soteronoso, ele inverteu aqui a ordem, nada a ver, não é para inverter. E nesse de baixo ele não negou. Algum soteronito é soteronoso, ele não negou. Então, justamente é o item C. Agora aqui, questãozinha de implicação lógica.
Ele traz aqui algumas sentenças e no final traz uma conclusão. A gente tem que trazer a implicação do que se pode concluir de acordo com o que ele tem aqui. Vamos lá. Ó, se x acontece, então y não acontece. Se k acontece, então x acontece. Se w não acontece, então z não acontece. Y aconteceu, k acontece ou w acontece. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Desenhar não, vamos colocar em siglas aqui para ficar mais fácil, né? A gente fazer, ó. Se x acontece, então y acontece. Ou y não acontece. Tem um não aqui. Se k acontece, então x acontece. Se w não acontece, então z não acontece. Y aconteceu. K acontece ou w acontece. Ele diz que todas elas são verdadeiras. Diz aqui, ó, tudo isso aqui é verdade. Então a gente vai, vamos naquela simples. A única que tem proposição simples é qual? É aqui, ó. Isso aqui é a única simples, né? Se é verdade, então isso aqui é verdade. Vou aonde tem outro y aqui. Onde é que tem outro y? Bem aqui, ó. Se a proposição y aqui, ó, é verdade, significa que a sua negação é falsa. Isso aqui tem que ser falso. E aqui nós temos o sim então. O sim então, qual a única forma do sim então ser falso? Quando nós temos o antecedente verdadeiro e o seu consequente falso. Isso aqui, ó, sempre no sim então, vai gerar um falso. Isso aqui é falso. Então, nós já temos o consequente falso aqui, ó. Ou seja, o seu antecedente não pode ser verdadeiro. Se não pode ser verdadeiro, só pode ser falso. Onde tem x aqui? Bem aqui. Do mesmo modo, ó, o consequente falso, o antecedente não pode ser verdadeiro, só pode ser falso, para que toda ela seja verdadeira. Porque é o que ele diz, ó, todas são verdadeiras. Então, ó, todas as proposições aqui, ó, vou colocar aqui, ó, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Então, para que ela seja verdade, isso aqui tem que acontecer. Do mesmo jeito aqui, ó, o K, onde é que tem o K? O K tem bem aqui. No conectivo ou, para ser verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdade dos dois lados, né? Pelo menos um de qualquer lado, na verdade. Aqui nós já temos o falso. Então esse aqui tem que ser necessariamente verdadeiro, para poder ser toda ela verdadeira aqui. E o conectivo, a proposição Z aqui, ó, não tem como a gente descobrir. Por quê? Porque o V aqui, logo a sua negação é falso. Então, no conectivo sim, então, sempre que o antecedente for falso, ela sempre será verdadeira. Então, independente de que CV ou falso, vai ser verdadeiro do mesmo jeito. Então, ou é verdadeiro ou é falso. Não tem como saber. Então, deixa para lá. Vamos lá. Conclui-se que x também aconteceu. X aqui, ó. O x é falso. Então, x não aconteceu. K também aconteceu. O K bem aqui, ó. O K é falso. K não aconteceu. W também aconteceu. Onde é que tem o W aqui? W bem aqui, ó. O W é verdade. O W é verdadeiro. Então, o W aconteceu também. Gabarito em DC. Mas vamos ver aqui, ó. Z. O Z não aconteceu? Não tem como eu saber. O Z pode ser verdadeiro como pode ser falso. O Z também aconteceu? Também não posso saber. Não tem como eu concluir sobre o Z. Se não tem como eu concluir, não posso concluir nada. Então, gabarito realmente é o item C de casa. Então, pessoal, terminamos aqui mais um vídeo aí preparando você para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Raciocínio lógico matemático, que é o nosso foco aqui, essa matéria linda e maravilhosa. Você que ficou até o fim aí, muito obrigado. Deixa o joinha aí, comenta o que é que tá achando, compartilha com os amigos e se inscreve no canal se você não é inscrito, beleza? E até a próxima.